Olá pessoal, meu nome é Bruno Franciulli, eu sou sócio da RBR, responsável pela área de relação com investidores. Está comigo aqui no nosso bate-papo, no podcast, o Ricardo Almendra, CEO da RBR, sócio fundador. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo. Então, a gente vai começar aqui hoje o nosso podcast a gente vai falar sobre os REITs, os Real Estate Investment Trusts, vamos falar de investimento imobiliário, porém fora do Brasil. Contextualizar um pouquinho dessa classe de ativo, contar para vocês um pouco do nosso produto, nosso fundo que investe nessa indústria, e vamos bater esse papo aqui com o Almendra. Antes da gente começar o bate-papo, eu queria contextualizar alguns pontos aqui interessantes sobre a indústria. Então, muitos gostam de dizer que os REITs são os primos mais velhos dos fundos imobiliários, mas talvez acho que a única semelhança que eles tenham é que ambos os veículos, né, os FIIs aqui no Brasil e os REITs lá nos Estados Unidos, eles têm o mesmo propósito, que é de se investir no mercado imobiliário. Mas quando a gente analisa mais profundamente, a gente vê a estrutura, a dinâmica dessas indústrias, a gente vê que são indústrias completamente diferentes, em estágios diferentes, né? Indústria de FIIs aqui, a gente está falando de mais ou menos 140 bilhões de reais, né? Os REITs, a gente está falando de uma indústria de um tamanho de 1,5 trilhão de dólares, então é um pouco maior do que o PIB do Brasil. Uma indústria extremamente diversificada em termos de classes de ativos, né? Uma indústria onde o passivo dela é predominantemente um passivo investidores institucionais, então são investidores profissionais. 80% desses investidores são investidores institucionais, né? E uma indústria que historicamente apresenta um retorno muito interessante, né? Se a gente pegar um histórico de 20 anos, é uma classe de ativo que tem um retorno na casa de 11% ao ano em dólar. Ela bate o S&P, né? Se a gente pegar essa janela de 20 anos, né? Então, nesse contexto, né, e com esse DNA de investidor imobiliário aqui da RBR, aqui pouco mais de 2 anos a gente começa a cobrir essa classe de ativo e hoje a gente já tem um veículo, na verdade 2 veículos. A gente montou o primeiro FIA, Fundo de Investimento de Ações, no exterior, BDRNV1, voltado para público em geral, que investe, né, faz stock picking dessas empresas, dos REITs, né, que são companhias listadas na bolsa lá nos Estados Unidos, tá? Então, eu queria passar a bola aqui pro Ricardo e queria que você comentasse um pouquinho, Ricardo, sobre essa indústria e da diversidade, né, setorial, das possibilidades diferentes de ativos imobiliários disponíveis para investimento lá nos Estados Unidos. Legal. Brunão, só trazendo outra informação além da que você trouxe, você falou do mercado de 1,5 trilhão de dólares, mais ou menos, lá de REITs, né? Uhum. Isso dá aproximadamente 60, 70 vezes o tamanho do mercado de fundos imobiliários no Brasil, né? Essa é uma outra forma de mostrar como a gente está tratando de mercados diferentes, em termos de profundidade, de liquidez, de tamanho. Lá fora a gente tem uma ampla possibilidade de diversificação em setores que são muito pouco correlacionados. Muitas vezes você tem setores que vão bem um dia, outros que vão mal e vice-versa. Diferentemente daqui, né? O fundo imobiliário, o juro sobe e a classe inteira desaba. Tudo cai, dificilmente você vê classes caminhando para um lado diferente no mesmo dia. Aqui no máximo você tem uma maior resiliência da parte crédito imobiliário, que está empacotado como fundo imobiliário também, e você tem os fundos de tijolo todos muito correlacionados. Lá fora é um mercado essencialmente de tijolo, muito maior do que o mercado de crédito, né? Crédito imobiliário via REIT é bem menor, e dentro de tijolo você tem aproximadamente 13 segmentos que são muito importantes. Então nós temos o segmento de logístico, lá é conhecido como industrial. Você tem o segmento de escritórios, você tem segmentos de shopping, varejo, reflorestamento, torre de celular, data center, residencial. Dentro de residencial, uma quebra importante entre o que eles chamam de single family, que nada mais são do que casas, multifamily, apartamentos, prédios de apartamentos, tanto single family como multifamily são propriedade dos REITs colocadas para aluguel, né?
E você tem um segmento que a gente gosta muito e que a gente vai comentar um pouco mais, de casas pré-moldadas, chamado Manufactured Home. Segmento de hotel, que eu não comentei, segmento de self-storage, que são pequenos galpões, espaços para você armazenar coisas do seu dia a dia. As famílias, as pessoas físicas alugam para guardar itens que não vão usar durante um tempo. Tipicamente você usa um item que deixa para guardar coisas do inverno durante o verão e vice-versa. Então tem uma amplitude muito grande. Segmento de saúde, que eu não comentei, Healthcare. Chamado Healthcare. Então tem uma infinidade, muita coisa legal para se investir via os REITs lá fora. E como você comentou, eu acho que a gente tem que encarar como renda variável, como investimento em ações imobiliárias, né? São normalmente muito pouco alavancadas, são de baixo risco, na sua maioria, e esse é um pré-requisito nosso. A gente gosta de empresas menos arriscadas e tipicamente menos alavancadas. Legal, você falou pouco alavancada, mas esse é um dado interessante, que o REIT ele pode tomar alavancagem para aumentar o teu retorno, né? Enquanto que aqui o fundo imobiliário normalmente eles não podem tomar. A lógica do fundo imobiliário aqui, eu acho que tem mais contras do que prós. É a lógica de você devolver para o investidor toda a geração de renda que você faz. Então o investidor tipicamente ele quer a renda mensal, ele está mais preocupado com a renda do mês que vem do que com a gestão ativa do portfólio, gerando valor no longo prazo. E lá fora essas companhias imobiliárias americanas, elas são boas pagadoras de dividendo, pagam 3, 4, 5, 6, 7% ao ano de dividendo, mas elas são muito cobradas e medidas por gerar valor no longo prazo, fazer esse patrimônio crescer, né? E não obrigatoriamente a melhor forma de gerir uma companhia é você distribuir o máximo de dividendos. Exatamente. E outro dado interessante, só para complementar essa parte, é que se a gente pegar esse retorno histórico, que gira na casa de 10% ao ano em dólar dessa indústria, se a gente fizer o breakdown do resultado desse retorno, mais ou menos 30% é proveniente dos dividendos, enquanto 70%, 60%, 70% é proveniente dessa geração de valor, que é justamente isso, essa empresa investindo e querendo crescer. Para dar um exemplo da diferença de resultado entre um setor e outro, que é possível a gente encontrar lá fora, num ano como esse, você tem um segmento residencial indo muito bem, a gente pode comentar um pouco mais sobre isso, mas multifamily, que são esses prédios de apartamentos para renda, estão subindo quase 50% no ano. Por outro lado, você tem um segmento de hotel ou de saúde performando mais próximo de 10% no ano, né? Então é bem diferente, né? Você vê classes também performando negativamente, historicamente, como o varejo, né? O varejo nos últimos 5 anos sofreu muito. Esse ano apresenta uma recuperação, porque vem de um ano muito deprimido de 2020, mas nos últimos 5 anos perdeu muito espaço, né? E natural, todo o questionamento do varejo de rua, todo o questionamento também com os shoppings lá fora. Você teve muita gente interessada no e-commerce, e aí traz isso para o imobiliário, o segmento industrial, o segmento de logística crescendo muito, e por outro lado o segmento de varejo caindo bastante nos últimos 5 anos. Esse ano é uma aposta nossa, a gente tem uma exposição a varejo, 2 tipos de varejo, um varejo, vamos falar assim, um shopping térreo, um strip mall, esse é um tipo de exposição que a gente tem, um varejo muito mais voltado para um comércio de bairro, e a gente também tem uma posição na maior empresa de shoppings dos Estados Unidos, chamada Simon, que vem passando por um turnaround, fez uma aquisição muito importante no meio da crise do ano passado de um concorrente, é um gigante de shopping, e que a gente vê com boas perspectivas, não especialmente pelo preço, ainda está muito barato. Você hoje compra essa empresa mais barata do que você compra um par similar aqui no Brasil. A gente divide, né, a gente gosta de olhar o nosso portfólio, né, a maneira que a gente faz o stock picking, dividindo entre estratégia core, né, que são as nossas principais posições, e a estratégia um pouco mais tática, né?
Dentro da estratégia core, a gente tem acho que a nossa principal, maior posição é dentro do segmento residencial, né? Seguindo também de industrial, que é o logístico. Então acho que seria legal você comentar um pouco desse segmento residencial lá, que hoje acho que é a principal tese, a nossa principal aposta que vem entregando resultado para o nosso portfólio. Né? A maior contribuição que a gente teve, o BDR em dólar, né, ele está 50% acumulado no ano, 53 aproximadamente. A maior, pouco desse resultado vem da moeda, né? A enorme maioria vem do stock picking, né? Da elevação do preço dessas ações americanas. A maior contribuição vem do segmento de multifamily, que é um segmento em residencial. A nossa maior aposta hoje, core, quando eu falo contribuição, é o que mais ajudou a cota a subir. Né? Mas a maior posição hoje dentro do fundo é no segmento de manufactured home, de casas pré-moldadas. Então, relembrando o que é esse segmento, é como um loteamento, onde o REIT, a empresa, é dona do espaço da terra, faz um loteamento, vários lotes, cria uma infraestrutura e cria vários lotes. Ele pega esse lote e disponibiliza esse lote para locação. Quem aluga? Uma família que traz a sua casa pronta, chega de caminhão, pré-moldada, esse é o nome Manufactured Home. E instala dentro daquele lote. Instala e fica normalmente por mais de 10 anos pagando aluguel. A casa, para ele, foi um investimento importante. O preço da casa pesa no bolso do consumidor, do cliente do REIT. Mas o aluguel não. O aluguel é uma fração muito pequenininha da renda dessa família, porque é um aluguel da terra. Né? Então, ano após ano, o que as boas empresas de manufactured home conseguem fazer é repassar aluguel. E no ambiente inflacionário isso acontece com muita tranquilidade, que é o que a gente espera daqui para frente. É um setor ainda muito fragmentado e nossa maior posição se dá através de uma empresa chamada Sun Communities, o código dela é SUI, S-U-I, é uma posição importante, superior a 10%, fica entre 10% e 15% do fundo, e basicamente ela faz isso, que eu acabei de descrever, e ela também adiciona 2 outros negócios que são complementares e muito interessantes. Um deles é Recreational Vehicle, que são também um loteamento, um espaço que o REIT tem e onde o cliente chega com seu trailer, isso é muito comum, é cultural nos Estados Unidos, chega com seu trailer e usa aquele espaço para estacionar o seu trailer e usa a infraestrutura do REIT. Então esse é um business que lá fora se referem como RV, Recreational Vehicle, RV. E um terceiro negócio que a SUI tem é um negócio de marinas. É novo, a primeira aquisição se deu em outubro de 2020 e isso é super complementar a você oferecer manufactured home e recreational vehicle. Então é um outro negócio novo. O mercado, quando recebeu, tinha suas ressalvas, acabou de divulgar resultado, o resultado veio muito forte, teve uma nova aquisição de marina recentemente, agora ela está com business de marina não só nos Estados Unidos, como também no Caribe. Então a ideia é você fidelizar o teu cliente, oferecendo não só o lugar para ele morar, mas também um lugar para ele poder estacionar o barco dele e usufruir de um serviço muito bom na parte de marina. Esse business bombou por causa da pandemia, o turismo virou um turismo muito mais interno e muito menos internacional. Então esse é um business que está vindo muito bem. E, normalmente as aquisições que você faz de marina, você compra num cap rate, linguajar do mercado, né, numa renda sobre o valor da aquisição, né, uma renda gerada pelo negócio acima do que tipicamente é um negócio só imobiliário. Então eu acho que é uma empresa que a gente se vê carregando por muito tempo, uma empresa que a gente enxerga uma taxa interna de retorno em dólar acima de 10% ao ano, 11% ao ano quando a gente olha um horizonte de 2 a 3 anos. Se você pensar que você tem a nossa versão dolarizada, esse é um fundo, o outro fundo ele é em reais. Quando a gente investe na versão em reais, a gente compra
a Sun Communities e a gente trava a moeda. Faz o hedge cambial. Faz o hedge cambial. Esse hedge cambial hoje traz para o fundo um retorno adicional de aproximadamente 7% ao ano. É o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos. Isso, por conta do diferencial de juros, você faz esse travamento, ele adiciona valor. O custo do hedge é positivo. O carrego é positivo, né? Não tem custo, né? O carrego é positivo. O carrego é positivo. Então pensa, uma das maiores posições do nosso fundo, eu tenho uma expectativa de retorno, eu diria conservadora, de 11% ao ano em dólar ou 18% em reais. Então, é essa beleza, esse risco-retorno que pra gente faz muito sentido e a gente acha que cabe em todos os portfólios dos investidores. Interessante. Falando de outra classe que está dentro da nossa estratégia core e que está em evidência, acho que globalmente, muito por conta de toda essa questão que a gente fala de disrupção, de tecnologia, de mudança de hábito, é naturalmente o segmento industrial, que é o logístico, né? A principal empresa desse segmento industrial mundial é a Prologis, né? A Prologis, acho que muitas das pessoas já escutaram falar da Prologis, esse nome é muito conhecido, tem atuação global, inclusive aqui no Brasil. A Prologis, ela é um REIT, né? E ela é a nossa principal posição. Então acho que seria legal comentar um pouquinho, né, desse segmento, dessa questão de mudança de hábito, né, dessa troca de consumo do varejo físico para o comércio eletrônico, né? Esse é um negócio super rico da gente como gestora poder olhar Brasil e Estados Unidos, né? Então essa clareza de que o setor logístico é um vencedor dessa crise, a gente conseguiu perceber um pouco antes. O segmento está bombando lá fora, aluguel subindo, quase tudo que é produzido de novos galpões já alugado, sendo pré-locado, né? Quando a obra começa, você já tem um destinatário, você já sabe quem vai ser o teu inquilino, então é um risco muito menor, diferente de você construir um galpão de forma especulativa, você já começa a tua construção já sabendo quem é o inquilino. Cara, essa empresa é uma gigante, vale 100 bi de dólar em bolsa, ela tem aproximadamente 4.700 prédios, né, galpões. Mais de 3 bi de dólar de receita ano, é um monstro, né? E se você somar todos os ativos que ela toma conta, dá aproximadamente 175 bi de dólar. E por que eu falo toma conta? Uma coisa é ela ser dona e outra coisa é ela tomar conta. Às vezes ela tem um percentual menor do galpão, mas ela gerencia, ela opera o galpão. Isso faz com que ela tenha receitas em cima de ativos que não são delas. É como uma gestora. Exatamente. Né? Então eu penso assim, a Prologis ela é uma grande proprietária de galpão. Mais ou menos uns 115 bi de dólar ela tem de galpão. Só que ela tem mais 60 bi de dólar que ela é uma gestora. Né? Exatamente. Asset light, vamos dizer assim. Nessa parte ela é asset light e é uma tendência que ela consegue combinar, eu acho que duas linhas de negócio muito interessantes. Essa é a riqueza desse business. Então, um management team que a gente gosta muito, um time de gestão que a gente acha muito bom, uma empresa global, concentrada nos Estados Unidos, a maior parte, mas uma empresa que tem 80% das receitas dela nos Estados Unidos, 5% vem aqui da América do Sul, você tá 10% na Europa, 5% mais ou menos na Ásia, então... E os resultados vêm muito fortes. Vem vindo super fortes, trimestre após trimestre, como eu já comentei, aluguel subindo, e o que a gente espera desse ativo, mesmo com a alta que teve nos últimos anos, é um retorno esperado de 10% a 11% ao ano também em dólar, e se a gente trouxer para reais, algo como 17%, 18% ao ano em reais na versão redeada, né? Então... de novo, quanto mais a gente olha para fora, quanto mais a gente estuda, aprende e investe nos Estados Unidos, mais a gente consegue perceber a vantagem e a importância da diversificação, né? Eu prefiro muito mais hoje, dado o ambiente que a gente vive, ter um retorno esperado por volta de 15% ao ano em dólar do que de 20% ou 25% no Brasil, que é o que as principais posições hoje do Brasil nos traz. Tá barato? Tá barato.
mas os Estados Unidos traz menos risco e eu acho que hoje nos dá um conforto muito grande de alocação. E adicionalmente, você olhando para frente, uma economia em que tem uma expectativa de crescimento muito forte para os próximos 3 anos, né? E naturalmente ativo real, mesmo que a gente tenha essa inflação que se estenda um pouco além do que todo mundo está comentando, ela continue perdurando mais forte. Esses juros, não sei quando vai subir, se é daqui 6 meses, daqui 1 ano, mas é natural que ele suba, mas é um pano de fundo de crescimento econômico americano. Então isso faz muito sentido. Faz muito sentido. A gente vê é provável um aumento dos juros nos Estados Unidos, sim, fruto de um crescimento. Inflação. Eu sempre gosto de pensar nisso, né? Quando o aumento dos juros vem acompanhado de uma sem nenhum susto, ou seja, o país está crescendo e os juros vai subindo conforme a expectativa das pessoas, isso é absolutamente tranquilo, na minha opinião, para um cenário de investimento em ativos imobiliários. Alguns podem até se beneficiar. Com juro mais alto, o custo do teu financiamento imobiliário sobe, fica mais difícil você comprar uma casa, você vai morar pagando aluguel por mais tempo, o aluguel tende a subir. O segmento multifamily tende a se beneficiar com um movimento como esse, por exemplo. Multifamily ainda é uma exposição de 10% do nosso portfólio e vai continuar sendo, porque a gente tem já foi muito maior, já chegou a ser 20, hoje é 10, muita coisa subiu, mas a gente vai manter uma exposição pelo nível de conforto que a gente tem, que os ativos vão subir preço de aluguel, independentemente dos juros. E o cenário logístico vai nessa linha. O cenário é muito favorável, a gente tem bastante conforto, o mesmo vale para casas pré-moldadas. Tem um ou outro segmento, data center, torre de celular, que é mais sensível ao mercado de juros. E por isso a gente controla, a gente dosa. Dificilmente vocês vão ver... né? A gente dosa a exposição, dificilmente vocês vão ver a gente com exposição superior a 20%, muito provavelmente a gente vai manter em 15% esse segmento, 10% em torre de celular, no máximo 5% em data center, que a gente diminuiu um pouco recentemente. Tá ótimo, a gente ia finalizar aqui comentando sobre o que faz mais sentido você comprar o fundo redeado ou sem hedge, aí vai do perfil do investidor, mas quem comprar o redeado hoje, a gente já comentou aqui, esse carrego positivo do hedge é consequentemente um retorno adicional, né, pro portfólio. Então é isso, queria te agradecer, acho que o bate-papo foi super interessante, obrigado. E a todo mundo que nos ouvir, que está nos ouvindo, muito obrigado. Até a próxima. Qualquer dúvida que vocês queiram falar com a gente, pode sempre mandar e-mail para a gente no ri@rbrasset.com.br. Eu vou concluir, assim, só enfatizar o que você falou, não tem certo ou errado entre investir em dólar ou em reais na estratégia de REITs. Não tem certo ou errado. Tem a diversificação que o investidor busca. Se ele quer uma exposição em dólar, porque ele está tudo em reais, ou majoritariamente em reais, usa a versão em dólar. Se ele já tem uma exposição maior em dólar e quer estar exclusivamente na empresa imobiliária americana, que tem um comportamento muito específico e diferente e que traz muita diversificação para o portfólio, investe nelas e fica em reais, né? Então não tem certo ou errado. E o que eu acho é que como a gente já estudou bastante isso, e eu volto a falar, eu acho que todo portfólio bem diversificado cabe uma parcela pequena em REITs. Eu acho que é algo que traz retorno e não adiciona risco. É como se fosse ele é complementar estruturalmente dentro de uma carteira global de investimento do investidor. Isso aí. Né? E o veículo é extremamente democrático. A partir de R$5.000 vocês podem investir. Então é isso. Mais uma vez, obrigado a todo mundo e até a próxima. Pessoal, qualquer dúvida, podem nos acessar no ri@rbrasset.com.br. Obrigado, tchau, tchau. Valeu, obrigado.